Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. É mais um prazer, uma alegria muito grande podermos estarmos juntos em mais uma Sexta da Inclusão, aqui pela CBI, a nossa página da Central Brasileira de Inclusão. E discutir, conversar, dialogar e buscar soluções ou mesmo caminhos para que nós possamos cada vez mais viver a inclusão no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, ou até mesmo no bairro, ou até mesmo na casa, né? No lar onde a gente vive. Eu sou o Paulo Meyer, está junto conosco o Wilson Andrade, e também hoje o doutor Cauê Talarico, né, que vai conversar conosco sobre um assunto muito importante em tempos de pandemia, em tempos que nós estamos vivendo, onde já se fala em vacinação, né, um motivo de muita alegria. E dentro da vacinação, desse tema, vacinação da população brasileira, onde a gente, por necessidade, a gente gostaria e quer também que as pessoas com deficiência tenham prioridade, né, na vacinação aqui no Brasil. Não por luxo, não por apenas ser, digamos assim, uma camada da sociedade que vai ser vacinada com prioridade, mas sim pela necessidade que, às vezes, a própria deficiência nos traz vulnerabilidade e nos deixam mais até em uma linha de frente do Covid-19. E esse assunto vai ser tratado aqui hoje dentro da nossa live e outros mais nesse dia. Wilson Andrade, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Paulo. Boa noite ao Dr. Cauê, que está com a gente também. Olha, a minha transmissão caiu aqui, eu não ouvi nada que você falou, Paulinho, mas o Dr. Cauê ouviu lá e parece que foi tudo bem, só que eu não ouvi nada. Mas eu estou de volta aqui, né? Eu não sei se você já apresentou o Dr. Cauê. Já apresentou, Paulo? Ainda não, estou esperando. Eu chamei você para que você, como, né, eu como âncora da live, você como o nosso entrevistador oficial, chame o Dr. Cauê para esse bate-papo, essa entrevista. Tá certo. E você que está nos acompanhando pode participar com a gente, deixando recadinhos, fazendo perguntas. Vamos estar à disposição aqui, tá certo? Então a gente vai conversar hoje com o Dr. Cauê Talarico, ele que é coordenador do Comitê Jurídico da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. E o assunto discutido é a prioridade das pessoas com deficiência na vacinação contra a Covid-19. Boa noite, doutor Cauê. Boa noite, Paulo. Boa noite, Wilson. Boa noite aí a todos e a todas e os amigos da Central Brasileira de Inclusão. Para mim é um prazer poder participar aí do programa de vocês. Espero, de alguma forma, poder contribuir com esse tema que, na minha opinião, deveria ser tão polêmico, mas que tem causado muita polêmica, infelizmente. E seguimos em frente, né? Mas muito obrigado pela oportunidade e vamos aproveitar para tirar a dúvida aí das pessoas que tiverem. Doutor Cauê, para iniciar, só para o nosso público ter uma ideia, o que é que o doutor é coordenador do Comitê Jurídico da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. O que é a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down? Ela é um conjunto de associações, né? Ela é uma pessoa jurídica própria, mas ela é formada de um conjunto de outras associações e busca a defesa de direitos, de um modo geral, das pessoas com síndrome de Down. Dentre eles, a gente acabou atuando com um amigo da corte, Amicus Curiae, no STF, na busca da garantia da prioridade na vacinação. Mas ela atua em diversos ramos do direito, tem na busca da garantia não só de direito, mas de saúde, mercado de trabalho, tudo que está ligado às pessoas com síndrome de Down. Tá certo, então. Alguma coisa, Paulo? Pode ir seguindo, Wilson, né? Foi a apresentação hoje, nesse momento, da federação. Pode seguir com
a conversa e deixar também, viu, doutor, o senhor fica bem à vontade, viu, que aqui não é uma entrevista, né, ninguém aqui é comandante da live, o senhor também vai debater conosco e vamos conversar sobre, né, eu particularmente acredito, né, já que o caso hoje é vacinação, o assunto desse primeiro tema, embora depois nós vamos não assim explorar, né, o doutor Cauê na sua experiência, falar sobre empregabilidade, garantias de tratamento médicos e outras situações, mas hoje, devido à pandemia, o assunto prioritário é a vacinação. E eu, por ser pessoa com deficiência, né, por ser deficiente visual, por ter uma deficiência sensorial, normalmente, né, a gente acaba correndo mais risco do que os seres humanos, né, as pessoas que não têm deficiência. Principalmente no caso dos cegos, assim como eu, a gente acaba estando mais exposto, porque por não ter o recurso da visão, a gente acaba usando muito o próprio tato, como que é os nossos olhos, né? E por isso a gente acaba tocando muito mais em objetos, tocando muito mais em pessoas como referência, tocando em situações, e a gente sabe que muitas das vezes, por mais que a gente tenha a recomendação, lave sempre bem as mãos, né? Use sempre o álcool gel, tal, mas muitas das vezes a gente ainda acaba, por um motivo ou outro que é involuntário, né? A gente acaba levando a mão sem querer em regiões assim como do olho, o nariz, a própria boca, até mesmo pelo fato de não poder até às vezes olhar no espelho. O nosso primeiro recurso é o toque, né? Então, no caso dos cegos, uma das prioridades que eu vejo, né, que a gente corre muito risco, é o devido mesmo o uso muito grande do tato, né, que nos coloca em uma situação bem mais de risco do que as demais pessoas. Ok, doutor Cauê? Exatamente. Não só, né, a pessoa que tem uma deficiência visual, mas você vê que existem leis federais, né, inclusive leis estaduais, inclusive municipais, por exemplo, dispensando o uso de máscara para algumas pessoas com deficiência também. Então, essas pessoas naturalmente estão sujeitas a mais riscos. Existem aí diversos estudos feitos no Brasil e fora do Brasil, deixando bem claro que as pessoas com deficiência de diversas deficiências estão mais sujeitas, têm uma taxa de mortalidade maior, estão mais expostas ao coronavírus. Então, sinceramente, não vejo um motivo, sem falar do ponto de vista jurídico, que mais para frente a gente pode, de repente, abordar esse ponto, mas é nítido que as pessoas com deficiência elas têm que ser priorizadas na vacinação. Pensar de forma diferente, com todo o respeito, é adotar uma política eugenista até, porque você está querendo eliminar esse grupo de pessoas. Então, é por isso que existem, né, normas defendendo essa prioridade. Porque se não for assim, em situações emergenciais como a que a gente vive hoje, você vai acabar eliminando essa população. E eu acredito que não é o que ninguém queira, né? Então, me espantou até quando a gente analisou o plano de vacinação apresentado pelo Ministério da Saúde, né, o Plano Nacional de Imunização, porque não a impressão que eu fiquei não é que houve uma omissão deliberada, pelo menos não naquele momento, mas é que eles esqueceram completamente das pessoas com deficiência. Você analisava o plano como um todo, as pessoas com deficiência estavam contempladas ainda de forma tímida, para mim não, com todo o respeito, não era adequada, mas eles estavam lá no anexo 2, dentro de no grupo de prioridades. Isso na primeira versão. Mas
quando você ia analisar o cronograma de vacinação e quem eram os prioritários naquele cronograma, não aparecia pessoa com deficiência ali. Então, parece que eles montaram, e até espero que em algum momento, de repente, alguém lá do Ministério da Saúde possa esclarecer, mas parece que eles montaram um plano nacional, sabe quando você divide em grupos, e um grupo talvez não tenha conversado com o outro, porque de fato estava numa parte, a intenção parecia realmente garantir, não para todos, porque eles estavam dividindo em deficiência severa e pessoas institucionalizadas, mas tinha ali alguma garantia às pessoas com deficiência. Mas quando você via o cronograma, havia uma omissão com relação a isso. Tanto é verdade que alguns estados e municípios não garantiram nos seus planos de imunização essa prioridade, nem mesmo essas pessoas. Depois, quando provocado o Ministério da Saúde, quando eles foram apresentar, aí sim, uma segunda edição desse plano, eles já começaram a inserir para mim inadequadamente, porque eles começaram a usar a gradação de deficiência para estabelecer prioridade. Então, uma pessoa que não tem uma deficiência severa, grave, que horas eles usam uma expressão, ou usam outros, ela não vai ter direito à imunização, a não ser que ela esteja institucionalizada. Quando você vai analisar, né, o que ele considera como uma deficiência severa, a pessoa praticamente não pode estar fazendo nada, então ela não pode brincar, falar, conversar. Então, assim, tem que ser realmente alguém quase que inexistente ali. Então, por isso que a gente ainda não está satisfeito com os planos apresentados aí pelo governo. O doutor falava sobre a garantia de direitos, né? E depois dessa primeira fala que o senhor vem nos trazer, eu vejo que ainda a situação, ela ainda é mais crítica do que a gente pensava, né? A gente que luta, né, pelo direito à igualdade de condição das pessoas com deficiências, com as demais pessoas, ainda eu vejo isso com uma grande tristeza, que ainda a pessoa com deficiência, eles acham, né, que ela já está no isolamento por estar deficiente. Então, às vezes pensam assim, olha, não vamos nem de princípio vaciná-las, né, dar prioridade para o caso da pessoa com deficiência, porque, na verdade, ele nem faz parte de um grupo de risco, ele já está no isolamento, dentro de casa, ele não trabalha, ele não estuda, ele não brinca, no caso da pessoa com deficiência criança, ele já está isolado por estar isolado. Então, eu vejo que, além, né, desse fato grave que nós temos, né, de mostrar a necessidade da pessoa com deficiência estar na prioridade, a gente vê que a luta ainda, Wilson Andrade, doutor Diego, né, e amigos que estão nos acompanhando, é que ainda a pessoa com deficiência faz parte, né, do etc., né? Quer dizer, a população brasileira é formada por tantos porcentos desse segmento, tantos porcento desses, né? E quando chega lá de uma minoria, que o pessoal acha que é uma minoria, porque na verdade não é. Doutor, eu moro numa cidade aqui, a cidade de Rio Claro, o senhor deve conhecer, a leste do estado de São Paulo, a 170 quilômetros da capital, uma cidade de 210 mil habitantes, onde nós temos cerca de 11.500 pessoas com deficiência, né? Entre os autistas, os Down, cegos, deficientes auditivos, físicos, né? Então, o senhor vê que é quase 5% da nossa população. Então, a nossa luta continua, né? Que a gente não é o etc. Nós somos uma parcela da nossa sociedade, que tem que ser olhada com os seus direitos, né? E suas garantias também. Wilson? Eu vou passar alguns comentários aqui, que o pessoal está nos acompanhando, tem bastante gente aqui com a gente, tá? Vamos lá, então, a Cláudia de Noronha Santos, boa noite a todos. Aqui acompanhando também a Lisley, Sofia Nunes, boa tarde. O Samuel Romão, boa noite. Antônio Carlos Sestaro, boa noite. Nos acompanha também...
Oi, pode falar? É o presidente, esse é o meu presidente da Federação Brasileira das Associações do Síndrome de Down. E a Cláudia trabalhou comigo aqui, a gente faz vários trabalhos em conjunto, um deles esse da questão da vacinação. Um abraço aí os dois. Samuel também é meu aluno. Tá certo. A Régia Moreira, sou do Rio de Janeiro, filho Dal, de 12 anos. Está nos acompanhando também a Lisley, né? Que a gente acabou de falar, que acabou de comentar. Também a Régia, as crianças estão fora da vacinação, qual a saída? Aí já é uma outra questão, né, doutor Cauê? Porque a gente está falando, teoricamente, a princípio, de adultos, né? Porque, até onde eu sei, o plano de imunização fala ainda em público adulto, e estão priorizando hoje até profissionais da saúde e pessoas da terceira idade. Aí já é uma outra questão, né, doutor? O doutor quer comentar um pouco sobre essa questão também? Só explicar, a Lisley falou da federação, a federação realmente tem abrangência nacional, ela está presente aí no Brasil como um todo, por isso até que a gente pode atuar como amigo da corte, senão teria restrição com relação a isso. O doutor Cauê, já que o doutor citou isso daí, explica um pouco para o pessoal que não é da área jurídica o que é esse amigo da corte, que também tem no termo latim, né? O que é o amigo da corte? Porque o que acontece? Teve uma ação judicial que foi no STF, que foi proposta por um partido político, né? E a federação entrou como amigo da corte nesse processo, não é isso? O que é o amigo da corte? Exatamente, a ação foi proposta a primeira, né, foi proposta por mais de um partido político e depois houve uma segunda proposta por um outro partido político, aí sim, na luta efetivamente do direito, da garantia da prioridade das pessoas com deficiência, mas existiu o primeiro, que a gente atuou inclusive nessa primeira ação, que envolvia uma série de questões sobre a vacinação, não só o direito das pessoas com deficiência. O amigo da corte, que a expressão em latim é amicus curiae, ele é alguém que é especializado num determinado assunto que está sendo discutido, no caso ali no Supremo Tribunal Federal, né? E ele vem para contribuir com o debate. Então, ele traz a opinião dele para contribuir com o debate com os seus conhecimentos técnicos aqui. A gente teve apoio na elaboração do documento do Comitê Científico de pessoas especializadas na área da saúde, para dar fundamentos não só jurídicos ao nosso pedido, mas também fundamentos científicos. Então, o amigo da corte é alguém que está ligado à sociedade, que é especialista no assunto, ali no nosso caso, direitos da pessoa com deficiência, né? Mas quando você tem outros debates no STF, você tem aí outras questões, você pode ter outras pessoas que se candidatem a participar como especialista e tentar, de alguma forma, contribuir com a decisão que vai ser proferida pelo tribunal. Então, o amigo da corte, ele é chamado, essa expressão é assim, porque ele vem para trazer elementos para que o julgador, quando for decidir, tome uma decisão melhor. Tá certo, doutor. E a questão com relação que foi questionada aqui com relação a crianças? Sim, desculpa. A informação que a gente tem é que não há testes ainda, na verdade, estão começando a fazer os testes em crianças. Então, os fabricantes da vacina estão indicando a vacinação apenas para maiores de 18 anos. Então, crianças e adolescentes, por enquanto, estão fora de qualquer tipo de vacina. Isso talvez, né, a expectativa é que talvez ocorra, acho que só no ano que vem. Esse ano, pelo pouco que sei, as crianças não serão vacinadas, nem criança nem adolescente. Tá certo, eu vou seguir aqui. Paulo, você quer comentar alguma coisa ou posso seguir com os comentários aqui? Pode seguir, Wilson. O que eu ia falar era só rapidinho, né? A questão que o doutor já falou, já foi muito feliz na sua fala, né? Sobre crianças, né? Então, a gente sabe, né? Que a hora que for aprovado, né? Que, no caso, o ano que vem, aí a gente vai entrar, né? Com pedidos também para que as crianças com deficiência, na hora das crianças, elas passam a ter prioridades na hora da vacinação mesmo, né?
já que nesse prezado momento são para as pessoas acima de 18 anos, né? E ainda nesse momento, ainda para profissionais da área da saúde e a terceira idade, né? E a gente quer que as pessoas com deficiência entrem nessa prioridade. Pois não, Wilson? Eu vou seguir com os comentários aqui, depois a gente vai fazendo pergunta para... Então, mais um comentário. O Licinho Caruso, boa tarde. O Licinho é de São Vicente, né, Paulinho? É isso, né? São Vicente. Vizinho. Isso. A Lisley, né? Precisamos garantir a prioridade legal da vacinação e principalmente que haja vacina para todos, que é uma outra questão também, vacina para todos, né? Esse é um grande problema. A gente sabe que não adianta nada a prioridade, porque por enquanto não tem vacina nem para os profissionais de linha de frente. Acho que não tem vacina suficiente ainda. Então, e a gente sabe que eles serão vacinados primeiro. Então, claro que isso depende do lugar que a gente está analisando, no Brasil inteiro, né? Mas não tem vacina suficiente, pelo menos por enquanto, nem mesmo para os profissionais da saúde. O grupo aí, dos grupos seguintes, então a gente está brigando por prioridade, mas ainda não. A gente tem expectativa de vacinação, mas ainda não tem vacina para todo mundo. O Vicente Fiorentini, ação dos familiares e amigos do DAO de Porto Alegre presente. O Lucas Torresim, desejando uma boa tarde também. Antônio Carlos Sestari, comentando excelente tema. E depois eu vou passar os outros comentários. Dr. Cauê, com relação a essa ação que foi protocolada por partidos políticos, depois a federação entrou como amigo da corte. Quais que foram os fundamentos? Porque o amigo da corte, como o doutor já explicou, é como se fosse um auxiliar ali, técnico, que explica a necessidade, a importância disso. E quais são os fundamentos principais? Oi. Isso. Não, ele auxilia no convencimento do juiz, né? Então, além dos ministros, mas do juiz aqui em sentido amplo. A gente, não só a federação, mas também o Podemos, né, que propôs uma das ações, o fundamento jurídico, eu diria, para garantia de prioridade, você encontra, para o pessoal que é leigo, a gente tem alguns instrumentos no Brasil, né? Então, a gente tem no Brasil a lei maior dentro do nosso Estado é a Constituição, é ela, né, que é o fundamento da nossa República, e ao lado dela, a gente tem a Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência, que é uma convenção dentro do Sistema ONU de Direitos Humanos. Essa convenção, quando ela foi trazida por plano interno do Brasil, ela está lado a lado com a Constituição, ela é uma norma que a gente diz que tem status constitucional. Então, é um documento, ao lado da Constituição, mais importante que a gente tem no país. Esse documento, se vocês pegarem o artigo 11 dessa convenção, ele deixa claro que em situações de risco e de emergências humanitárias, os Estados-partes que se comprometeram em cumprir essa convenção, eles têm que tomar todas as medidas para proteger as pessoas com deficiência, né, garantir proteção e segurança. A gente vive hoje uma situação de emergência humanitária, claramente uma situação de emergência humanitária. O Brasil, né, por ser signatário dessa convenção, então ele tem que, de alguma forma, né, tomar medidas necessárias para proteger as pessoas com deficiência. No artigo 25 dessa convenção, se vocês me permitirem rapidinho, dentre as medidas que estão ali, né, também de garantia de saúde, ele fala que os serviços devem ser aí projetados para reduzir ao máximo e prevenir aí deficiências adicionais, inclusive em crianças e idosos, crianças estão fora nesse momento, né, a gente já falou sobre isso. E se vocês pegarem a linha F do artigo 25, os estados, dentre eles o Brasil, se comprometeu a prevenir que se negue de maneira discriminatória os serviços de saúde e de atenção à saúde. Então, o que está havendo quando você segrega as pessoas com deficiência,
ou ainda que você segregue um grupo, né, de pessoas com deficiência para ter a garantia de vacina, você está descumprindo com esse Tratado de Direitos Humanos. Vindo para as leis, né, agora, dentro do nosso plano aqui já interno, a Lei Brasileira de Inclusão, ela garante o atendimento prioritário às pessoas com deficiência. Então, para depois, se alguém quiser consultar, no artigo 9º dessa lei, ele traz uma série de prioridades. Dentre essas prioridades, ele garante a prioridade à pessoa com deficiência na prestação, na proteção e socorro em qualquer circunstância, no atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento público. E nos parágrafos aqui, 1º e 2º, essa lei ela diz o seguinte, que nesse artigo, né, que, inclusive, o direito ao atendimento prioritário, ele não é garantido só à pessoa com deficiência, mas aos seus acompanhantes e atendentes pessoais. Então, a única exceção que ela traz aqui à prioridade, e a gente, né, nessa questão envolvendo a saúde, ela traz a exceção que, claro, que tem que se respeitar os protocolos médicos. Mas a gente depois pode até abordar um pouquinho mais a fundo, a gente tem diversos estudos científicos dizendo que é necessário garantir prioridade a essas pessoas, claro que não só a elas, né? Só aqui para terminar a fundamentação, se vocês me permitirem rapidamente, no artigo que eu acho muito bacana, no artigo 10 dessa Lei Brasileira de Inclusão, no seu parágrafo único, ele deixa claro o seguinte, que em situações de risco, veja que ele repete o que está na convenção, em situações de risco, emergência ou estado de calamidade, as pessoas com deficiência são consideradas vulneráveis, né? E o poder público tem que adotar medidas para sua proteção e segurança. Veja que em nenhum momento, nem a convenção e nem essa Lei Brasileira de Inclusão, eles falam em gradação de deficiência, não falam em deficiência severa, leve, moderada. O que eles dizem é o seguinte, a pessoa com deficiência é vulnerável e merece uma especial proteção do Estado, o Estado aqui em sentido amplo. Então, além, né, disso, quando ele fala, essa mesma lei, ela trata do direito à saúde, ela garante, né, às pessoas com deficiência no SUS um acesso universal e igualitário, então, claro que tem que ser garantido o acesso à saúde para elas, e no parágrafo 4º, ele exige, né, que esse grupo esteja incluído nas campanhas de vacinação. Então, do ponto de vista jurídico, com todo respeito, né, ao que entendeu o ministro, e com todo respeito ao que se tem feito dentro do Ministério da Saúde, eu não consigo ver outra interpretação que não seja a garantia na prioridade das pessoas com deficiência como um todo, não deficiência grave, severa, mas as pessoas com deficiência como um todo, não vejo como não garantir prioridade para elas. Os dispositivos normativos são extremamente claros nesse sentido. Veja que, né, quem tiver aí alguma dúvida com relação a isso, é só jogar no site de busca, né, qualquer uma dessas leis, e a gente, claro que depois pode até ver outras, mas, para mim, o núcleo fundamental, né, de defesa e os principais argumentos do ponto de vista jurídico utilizados foram esses, que o Estado reconheceu que a pessoa com deficiência, independente do grau que ela tenha, ela é vulnerável, e por ser vulnerável, ela tem direito, né, a um atendimento prioritário, inclusive em situações emergenciais, aí, de calamidade, como a que a gente está vivendo hoje. Paulo? Não, é só para reforçar, né, que basicamente o artigo 10 da LBI é o que nós estamos trabalhando, né, aqui na cidade de Rio Claro, quanto FCD, né, que é a Fraternidade Cristã da Pessoa com Deficiência, e também nós, quanto assessor dos direitos da pessoa com deficiência do município, para que nós consigamos, né, aqui na nossa cidade, que a pessoa com deficiência, né, no momento oportuno, que o doutor já citou muito bem, né, que hoje, pelos últimos acontecimentos, pelas últimas notícias, né, nós iremos precisar de cerca de, em contas redondas, tá, ok, gente? De mais de 10 milhões de doses de vacinas só para vacinar
o profissional de saúde do Brasil, né? E nós estamos aí tentando chegar à beira de 8 milhões de doses, né? Estamos tentando se aproximar, né? Mas que no momento oportuno, né, quando o direito de todos, né, quando nós falamos a pessoa com deficiência, sim, a pessoa com deficiência com prioridade pela sua vulnerabilidade, pela sua dificuldade, como eu citei no caso dos cegos, mas também nós sabemos a dificuldade, às vezes, como a pessoa que tem síndrome de Down está exposta, o autista está exposto, o deficiente auditivo, o próprio deficiente físico, né, acaba ficando, por condição de vida, mais exposto, né, ao vírus, vamos dizer, né? E o artigo 10 da nossa LBI, que eu sempre falo que é a Constituição, né? É a Constituição da pessoa com deficiência, ela já fala por nós, né? Eu já chego a dizer, viu, doutor, que não é nem questão de lei, é questão só de bom senso das nossas autoridades. É questão de bom senso um pouquinho do Ministério da Saúde, pensar um pouquinho que a pessoa com deficiência, ela não está ali só dentro de casa, dentro de sentada em uma cadeira de rodas, ela não está só dentro de casa, sentado num sofá, vendo televisão, que a pessoa com deficiência está na rua também, ela trabalha, ela estuda, ela brinca, ela tem direito à vida, e por ter direito à vida, ela tem direito à vacina também, né? Infelizmente, ainda tem hora que a gente tem que trabalhar muito com o efeito da lei, e caso que era para ser só bom senso, doutor. Exatamente. Não há como você pensar em vida, né, dissociada, separada da saúde. Então, é claro que a gente, né, quando for pensar em vida, e aqui é uma questão de realmente de vida ou morte, a gente tem que também pensar na saúde. Quando, eu não lembro agora quem é que fez a pergunta, mas quando alguém perguntou, mas e as crianças e os adolescentes, esses vão ficar de fora? Mas na nossa petição a gente falou, olha, apesar das crianças e adolescentes estarem de fora disso, é preciso se garantir prioridade para aqueles que cuidam deles, porque senão essas pessoas vão trazer, né, podem ser condutoras do vírus e acabar aí, de alguma forma, colocando em risco a vida dessas pessoas. E o que a gente está pleiteando aqui não é nenhum tipo de privilégio. O que a gente está pleiteando aqui é algo que já está garantido na lei. Não é? A lei reconheceu que essas pessoas têm vulnerabilidade. A gente quer apenas que seja dada uma efetividade a um direito previsto em 2 documentos super importantes. Um deles você pode corretamente chamar, que é a Convenção de Direitos da Pessoa com Deficiência, da Constituição da Pessoa com Deficiência, porque ele tem, dentro do ordenamento jurídico, o mesmo peso que a Constituição. A partir do momento que ele foi, né, porque ele passou pelo mesmo processo legislativo que as emendas constitucionais passam, né, ele está aí, hierarquicamente, o nosso ordenamento jurídico tem normas que são superiores a outras, ele está hierarquicamente no topo. Então, e cabe ao STF, o STF é chamado de guardião da Constituição, hoje ele é guardião, na verdade, de um bloco de constitucionalidade, porque a gente tem a Constituição e outras normas com o mesmo status do que a Constituição. Ele é o guardião de todas essas normas, e ele tem que reconhecer essas prioridades. Em nenhum momento, eu repito, em nenhum momento, esses artigos, eles trouxeram algum tipo de gradação. E quando a Lei Brasileira de Inclusão quis, ela falou em avaliação, ela falou em gradação, quando vai falar lá em aposentadoria, ali ela estabeleceu, né, em alguns momentos, algum tipo de gradação. Aqui na saúde, não. Quando ela fala em vida, não. Então, a interpretação não pode, com todo respeito, não pode ser essa. Tá certo, eu vou passar alguns comentários aqui, para a gente prosseguir aqui, vamos lá. A Amanda Tebaldi, boa noite. Acompanha também a Cláudia de Noronha Santos. A Régia Moreira, nas fases de experimento da vacina, apenas as pessoas a partir de 18 anos foram voluntárias. Por isso que as crianças não serão contempladas. Vocês já comentaram bastante sobre isso aqui, né? Seguindo aqui, Cilei Maria Talarico, parabéns. Essa eu conheço bem.
Mamãe prestigiando o filhinho. Isso é muito bom. Do Apocalipse, meus amigos guerreiros da inclusão. A Régia, obrigada, talvez nos próximos anos, as crianças. Seguindo aqui, vamos lá. Pelo que eu sei, mas não é uma informação oficial, pelo que eu sei, já estão, eu não sei se, acho que no Brasil ainda não, mas já tem gente começando a iniciar os testes realmente em criança. Então, parece que ano que vem, talvez, aí comece a vacinação delas, mas eu não tenho certeza. Cadeirando do Apocalipse, Namastê, a dupla dinâmica da inclusão, Paulo Meire e Wilson Andrade. Olha lá, Paulinho. Obrigado, Denis. Um abraço. Um bom calor para você em Taubaté, no Vale do Paraíba, que deve estar também, como se diz, um sol para cada um. Ele coloca que somos prioridade. Ele também é pessoa com deficiência, né? A Cilei Maria Talarico, Cauê Talarico também. Régia Moreira, precisamos de mais visibilidade, amigos. Muita luta, vamos em frente. A luta é sempre muito grande quando envolve o direito das pessoas com deficiência, né? Porque, no primeiro momento, a luta foi por garantir visibilidade. E parece que, nesse momento, essa luta ainda não terminou, né? Então, é preciso mostrar, olha, estamos aqui, precisamos, existimos e precisamos garantir o nosso direito à vida, a nossa saúde. Infelizmente, acho que isso não mudou. Quando a gente pensa aí nessa questão ainda da gradação, um outro problema que eu acho que o plano traz, e nem sei se realmente vai ser um problema, mas pode ser um problema prático, né? É que ele fala em autodeclaração. Então, a pessoa com deficiência é que vai declarar no momento da vacinação se a deficiência dela é grave ou se não é. Vocês conseguem imaginar isso na prática, se o profissional que está lá, ou se alguém que estiver na fila, de repente, discutir se a deficiência do sujeito é ou não é grave, né? Severa. Então, quem é que... Né? Tudo bem, o plano fala que basta a autodeclaração, mas pode ter gente que está falando que o sujeito está furando a fila. Sim. E veja, se você pensar numa pessoa com autismo, o que estabelece que a deficiência dela realmente é severa? Porque você pode ter alguém que tem uma deficiência que não se enquadre dentro daquilo que se entende como um autismo mais severo, o sujeito não consegue usar máscara, ele precisa dessa proteção. E se ele tiver outras comorbidades, né? Eu acho que a mesma coisa vale, sei lá, para o cadeirante que a todo tempo acaba colocando a mão na cadeira de rodas, uma pessoa que tem uma deficiência intelectual, para ela talvez essa questão envolvendo o uso de máscara, até mesmo as questões de higiene. Então, sinceramente, se vocês compararem os países que começaram a vacinar antes da gente, tirando acho que os Estados Unidos, e mesmo assim eu acho que eles já até alteraram lá e já incluíram as pessoas com deficiência, mas o Reino Unido inseriu, né, as pessoas com deficiência no grupo prioritário, inclusive, né, pessoas com síndrome de Down. Teve até um artigo, a Holanda inseriu, teve um artigo do Wall Street Journal relatando dessa questão envolvendo a pessoa com deficiência e a mortalidade. Não sei se vocês acompanharam, aqui no Brasil, o Estadão, né, no blog Vencer Limites, publicou também a questão envolvendo a mortalidade dessas pessoas. Então, e naqueles estudos você não via ninguém falando, estabelecendo, que para mim é um conteúdo discriminatório, discriminação envolvendo pessoa com deficiência. Então, sinceramente, um dos fundamentos que o ministro relator utilizou para não garantir a prioridade, né, pelo menos naquele momento, era de que, e aí vale tanto para o nosso pedido quanto o pedido feito pelo partido político, era que os dois eram genéricos. Mas veja que, na verdade, o pedido não é genérico. A gente só utilizou o que estava na lei. A lei não diferenciou. A lei incluiu ali, né, como direito a todas as pessoas com deficiência.
e não a alguma delas. Então, com todo o respeito, mas eu não, sinceramente, eu acho que a gente vai tentar, né, convencer o ministro do contrário, vai voltar, né, a questionar o plano. Eles alteraram, né, isso também precisa ser dito, que o governo alterou o plano de vacinação, eles apresentaram uma segunda edição, que na verdade eles já tinham mudado a primeira, então na verdade deveria ser terceira, mas se vocês consultarem no site na segunda edição, as pessoas com síndrome de Down, independente de qualquer tipo de gradação, já estão inseridas, né, ali, e as pessoas com deficiência severa e institucionalizadas agora estão ali no grupo prioritário. Mas é muito pouco, né? Mas, tudo bem que não tem vacina para todo mundo, voltamos nesse tema. Mas é preciso garantir, em algum momento todos serão vacinados, né? Em algum momento a gente acredita que haverá vacina para todo mundo. Então, até lá você vai estabelecendo prioridades e vacinando aqueles que são mais vulneráveis. A gente está vacinando agora o grupo, né, o pessoal da área da saúde, e as pessoas com deficiência têm que vir aí nessa fila como um todo, e não somente quem tem uma deficiência severa. É interessante, né, destacar até mesmo, o doutor já falou um pouco disso, o Paulo também, com relação a protocolos, a diferenciações em relação à vulnerabilidade. Até mesmo, se você for ver, até mesmo a Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência lançou cartilhas específicas, justamente por ser um público mais vulnerável, na questão da saúde, alguns protocolos. As secretarias estaduais lançaram, vários institutos lançaram, até alguns especificamente em relativa a determinada deficiência, né, que aquele instituto tem mais atuação. Então, foram inúmeros, desde o início da pandemia, foram inúmeros documentos criados por técnicos, né, que colocaram e explicitaram essa questão da vulnerabilidade, criando até mesmo diretrizes específicas de proteção à pessoa com deficiência. Cito aqui a Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, Secretaria Nacional que é ligado ao governo federal, que é ligado ao Ministério dos Direitos Humanos, da Mulher, dos Direitos Humanos, que é ligado ao governo federal, e deveria ter uma conexão com o Ministério da Saúde. Então, já existe a demonstração aí da vulnerabilidade, onde se especifica cartilhas que traz técnicos colocando aquela situação e a diferenciação na questão dos protocolos de segurança em relação à pessoa com deficiência. Trazendo para os técnicos a discussão, né, o Conselho Nacional de Saúde, ele emitiu uma recomendação, a recomendação 73 de 2020, já no finalzinho ali do ano passado, acho que era de novembro, estabeleceu que deveria ser garantida a prioridade às pessoas com deficiência, independente, aí, em nenhum momento eles falam em deficiência severa, e também aí aos atendentes pessoais, cuidadores de pessoa com deficiência. Então, não só as pessoas, aqueles que estão em tratamento de questão envolvendo saúde mental também, mas falando especificamente da pessoa. Claro que tem outras prioridades ali na recomendação. O nosso tema aqui é voltado à pessoa com deficiência. Então, ali eles deixaram claro, né, que também fazem parte de um corpo técnico, que as pessoas com deficiência, independente aí de qualquer tipo de gradação, merecem uma proteção especial. Não é só... Não é só uma questão Até mesmo no âmbito político, né, Paulo? A gente pode citar, eu estou citando porque é pessoa com deficiência, tá? Claro, teve muitos deputados, teve senadores que estão atuando na tentativa de se tornar prioritário a pessoa com deficiência na vacinação. Mas citar o caso da senadora Mara Gabrilli, que ela é pessoa com deficiência, ela chegou a ter o Covid, ela foi contaminada pelo Covid por causa de uma cuidadora dela, que daí já vai todo esse caso que o doutor acabou de falar, que as pessoas com deficiência muitas vezes precisam de um cuidador, e esse cuidador se contaminar e contaminar a pessoa com deficiência. Ela que teve sequelas graves, que agora começou a se recuperar mais, né, Paulo? A senadora. Sim. Então, você vê, ali é um exemplo de uma pessoa pública do que aconteceu e dessa severidade que pode ocasionar a questão da Covid, né? Ela chegou a ficar sem voz, né, Paulo? Outras sequelas. E então, é um exemplo público com relação a isso. Paulo?
Sim, Wilson, doutor, né? E quem está nos acompanhando, então o doutor falava, né? Sobre um assunto de uma deficiência severa, né? E às vezes as pessoas poderiam achar que a pessoa estaria querendo ter um privilégio, furar fila, né? Mas eu vejo assim, sabe, a deficiência, quando se fala de deficiência, e ainda quando se fala numa deficiência severa, a gente trata muito isso ainda, com perdão da palavra, com um doce preconceito. Que nem no caso, né? Eu tenho uma deficiência visual, sou cego, né? Então a minha deficiência na visão, ela é severa, pois eu não enxergo nada, eu não tenho recurso nenhum de visão. Embora eu tenha assim uma coordenação motora aceitável, né, para a vida, para nossa vida útil, né? Não tenho dificuldade nenhuma em me locomover, em mover com os braços, com a perna, né? Tenho uma audição normal da vida comum, né? O intelecto normal, né? Não sou um super inteligente, uma pessoa, um gênio, mas também sou um cidadão normal, comum, sem deficiência nas outras áreas, né? Mas na visão sou um deficiente severo, né? Só que ainda a gente trata deficiência severa quando talvez uma pessoa que tem múltiplas deficiências, ela está em uma cama, ela não fala, ela não anda, ela não tem movimento, sim, é uma deficiência severa também, né? Mas tudo que se trata que um cadeirante, a partir do momento que ele não tem nenhuma locomoção, que ele não consegue, a sua deficiência vai atingindo os graus, ela é uma deficiência severa, o deficiente auditivo, né? Se ele não pode ter o recurso do aparelho, né? Ele tem uma deficiência severa, né? Então vai muito da gente também a assumir, né? Nós pessoas com deficiência, a assumir o grau de severidade da nossa deficiência e não ter medo de assumir aquilo que nós estamos, né? Porque o que nós somos seres humanos, né? E o que nós estamos, eu sou um ser humano e estou deficiente visual. Então, assumir a nossa deficiência. E as famílias, né? Porque tem pessoas, nós temos irmãozinhos, seres humanos como nós, que infelizmente, por uma outra condição de vida, não pode assumir ele a sua deficiência, porque ele não tem a noção da sua deficiência. Mas cabe às famílias não esconder essa pessoa e assumir a sua deficiência, no grau que ela se apresentar. É uma deficiência severa ou não. Esse é o ponto de vista que eu tenho para a gente definir dentro da deficiência a deficiência severa ou não, doutor. Lembrando que o conceito, né, e o modelo trazido pela Convenção e reproduzido pela Lei Brasileira de Inclusão é um modelo biopsicossocial. Então, não importa a limitação que a gente porventura tenha, a obrigação de toda a sociedade, de todo o Estado, de todos nós, né, enquanto sociedade, é romper essas barreiras. As barreiras que impedem a nossa participação, né, plena, efetiva, igualdade de condições, como diz o texto. Então, aqui, essa questão da prioridade é por essa questão que essas pessoas a gente reconhece que realmente são mais vulneráveis, estão mais sujeitos, a taxa de mortalidade para elas é bem maior. Então, na melhor das hipóteses, o melhor dos estudos, aí claro que depende, nem todos os estudos envolveram todas as deficiências, mas a melhor das hipóteses aí, a taxa é de 2 vezes maior, a taxa de mortalidade. Tem estudo que chega a falar em 6 vezes, 10 vezes maior, se eu não me engano, que foi publicado lá no blog do Estadão, era de 10 vezes maior, né? A taxa de mortalidade. Então, aí eu acho que essa é uma justificativa razoável para que a gente vacine primeiro, já que, né, o risco é muito maior à vida dessas pessoas. Agora, isso não é privilégio, isso é necessidade de se manter vivo. Então, cabe ao Estado realmente garantir esse tipo de direito. Ou então a gente, repito, ou a gente assume que está adotando uma política eugenista.
Eu acho que, doutor, já até existe uma grande falha que já aconteceu desde o início da pandemia. Foi pedido através de vários ofícios, acho que o CONAD também, vários órgãos, com relação a você nem ter os dados de quantas pessoas com deficiências foram acometidas do Covid, porque isso não tem esse registro. Isso prejudica toda uma política pública. E isso é mais uma vez, como o Paulo comentou, colocar, excluir a pessoa com deficiência. Colocar a pessoa com deficiência no etc. Porque não tem esse recorte na hora de você verificar quantas pessoas com deficiência já teve Covid. E isso prejudica aí até mesmo esse trabalho que está sendo feito hoje, para passar a ser prioridade, porque a gente teríamos um índice de quantas pessoas foram acometidas do Covid. E por que isso? Para mim, isso até soa, teoricamente, como uma falha inicial do Ministério da Saúde, que vem prejudicar toda uma população hoje. Hoje a gente pede uma prioridade, só que a gente não tem o número de quantas pessoas com deficiências foram acometidas. Isso, com certeza, será um índice importantíssimo para um momento desse, eles estarem falando se é prioritário ou não. E por que, às vezes, é importante não ter esses dados? Só vou parar por aqui, tá? E daí, no caso, você tem que lutar trazendo o direito, trazendo, como o doutor falou, temos leis, temos a convenção, tudo constituído e brigar por esse direito. Às vezes é mais fácil você não saber para não fazer, né? Infelizmente, às vezes é assim que funciona. Exatamente. Aí, nesse caso, é uma omissão deliberada. E é interessante até você ter tocado nesse assunto, porque a Lei Brasileira de Inclusão estabelece como crime a discriminação da pessoa com deficiência. E a discriminação, ela se dá por ação ou omissão. A discriminação, ela não se dá porque muita gente tem ideia do crime de discriminação só quando alguém diz alguma coisa, só que alguém numa conduta positiva segrega alguém. Não, simplesmente o não fazer, simplesmente o se omitir já caracteriza crime, né? Então, a Lei 7853 também estabelece como crime negar acesso à saúde, né? Atendimento de saúde à pessoa com deficiência. Então, até essa questão criminal pode estar envolvida aí, ou seja, será algo que pode vir a acontecer no futuro. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu acho que Será que o Wilson congelou? Congelou novamente? Congelou. Tá certo, então vamos aqui, né? Vou tocando essa bola com o senhor, então, aqui, doutor, né? Doutor, é o grande risco, né? Muitas vezes a gente acaba falando, né? Se fala assim, né? O número de seres humanos que perderam a vida pela Covid-19, né? Cerca de... a média está sendo de 1.000 mortes por dia no Brasil, né? E aí trata os grupos de risco como grupo de risco ou com uma doença, mas a gente não separa aí, né? Se fulano, olha, tivemos hoje 30 óbitos, desses 30 óbitos, 10 eram diabéticos, 5 tinha tal situação, 4 eram pessoas com deficiência. Muitas vezes, é comorbidade, mas a gente não acaba ainda separando, né, dentro desses grupos de risco, né, qual é a situação de cada um. A gente tem, por experiência, né, que a gente viu, por estar nessa luta da inclusão, quantos soldados da inclusão nós perdemos com pessoas com deficiência visuais, cadeirantes, auditivos, outras doenças físicas, né, que nós vimos que perderam a batalha para a Covid
Covid-19, que foi um número, assim, para nós, pessoas com deficiência, altíssimo, né? E essa falha vem do Ministério da Saúde, que ainda trata grupos de risco, mas não classifica a situação de cada um, né? A gente não tem ainda esse detalhe. É uma das lutas que nós temos, né? E, no caso da pessoa com deficiência, nós tivéssemos, né, no protocolo já do atendimento, quando ele passasse pelo posto médico, onde ele passasse, que já teria ali na sua ficha, pessoa com deficiência, tal deficiência, o seu CID, né, para que nós sabemos quanto perdeu essa batalha, quantos se recuperaram, quantos, apesar, né, de sua resistência boa, passaram por uma Covid mais moderada, mais assim, sem grandes transtornos, né? Isso é uma das lutas que ainda nós temos muito grande, não só pela Covid, mas infelizmente eu sou um tipo de pessoa, doutor, que eu falo sempre assim, tá? Covid-19 é uma das situações, mas a vida, o mundo, ele é muito grande, né? E virão outras situações pela frente. Então nós temos que aprender com a Covid para poder estar um pouco mais preparado pelo que possa vir, independente da gente querer ou não, a gente sabe que virão outras situações pela frente. Então, que pelo menos a gente saia com o aprendizado da Covid-19 para nos fortalecer em situações que virão pela frente. Se não conosco, com gerações futuras, que são seres humanos que estarão aqui ocupando esse lugar. Exatamente. Consegui voltar aqui. Estava congelado. Tava. Eu sumi aqui, velho. Vou passar alguns comentários aqui. Vamos lá, vou passar alguns comentários aqui. A Régia Moreira, no ano passado, a atendente do posto não quis dar vacina da gripe para minha filha de 26 anos. Meu filho Dal tomou e eu, por ser professora. E a pessoa da vacinação se recusou a dar à minha filha. Eu expliquei que ela tinha direito por causa do irmão Down e cardíaca, mas foi em vão. Ou seja, eles não conhecem a lei. Por causa da Covid, não quis me demorar. Precisamos de maior alcance, propaganda, campanha, essas coisas. Há um desconhecimento muito grande, além da má vontade, que muitas vezes acontece também, né? Mas há também um desconhecimento muito grande das questões envolvendo a pessoa com deficiência e dos direitos, né, que envolvem a pessoa com deficiência. Então, eu, sinceramente, até mesmo as forças policiais, né, às vezes desconhecem os crimes que estão envolvidos aí, e que poderiam, de alguma forma, proteger as pessoas com deficiência e evitar que novas condutas fossem praticadas. Então, é preciso realmente mais campanha, é preciso mais estudo, é preciso mais, eu diria que continuar com essa força nessa luta, porque a luta é muito grande, tem pessoas que estão há muitos anos nessa luta, mas a gente ainda tem muito a melhorar. A gente já melhorou muito se olhar para trás, né? Mas a gente tem muito que evoluir, muito mesmo. Doutor, agora, voltando um pouco com relação à ação judicial, eu gostaria que o doutor falasse um pouco, voltando lá atrás, tá, gente? Teve uma ação judicial, foi protocolada no STF, com relação à prioridade para pessoas com deficiências em relação à vacinação contra o Covid. No caso, a Confederação entrou como amigo da corte nesse processo. Como está hoje este processo? Foi pedido liminar, né, com relação a essa definição, para que as pessoas com deficiência forem vacinadas com prioritário, e teve uma decisão interlocutória aí, né, doutor? Como é que está essa questão do processo em si com relação à vacinação prioritária da pessoa com deficiência? Isso, são duas ações que estão tramitando, né? E nas duas ações foi indeferida esse pedido cautelar aí de inclusão das pessoas com deficiência no Plano Nacional de Imunização. Essa questão, tendo aí um fato novo, a gente pode novamente pedir ao ministro a inclusão, e temos fato novo, que é a segunda versão do plano.
E, não sendo garantida, é possível que o pleno venha, né, o pleno do Supremo Tribunal Federal venha se manifestar sobre isso, sobre essa questão envolvendo uma das ações é muito abrangente, são vários assuntos envolvendo a questão da vacinação, mas que venha, né, pelo menos numa dessas ações, venha se manifestar com relação a esse pedido. Não dá para esperar o julgamento do mérito, a gente precisa que o STF se manifeste logo, porque, como vocês falaram aí, são 1.000 vidas por dia, são muitas pessoas morrendo diariamente, e daqui a pouco vai chegar, né, ao momento de vacinar todos, nós precisamos vacinar as pessoas com deficiência, eles precisam estar no grupo prioritário. O doutor poderia falar um pouquinho mais? O doutor falou que fatos novos, né, que seria esse segundo plano, o que seria exatamente isso? Qual seria a argumentação? O que teve nesse segundo plano? Quais são esses fatos novos para tentar uma nova liminar? Isso, o primeiro plano, como eu falei, eu vou dizer, se você questionar para alguém do Ministério da Saúde, eles vão dizer que a pessoa com deficiência estava lá, mas não estava. Assim, eles citaram numa parte, mas na parte principal, que era o momento que as pessoas, né, as fases de vacinação, elas não constavam. Então, já após, inclusive, né, ao nosso pedido, né, perante o Supremo Tribunal Federal, eles elaboraram uma segunda versão desse plano, até porque o STF determinou que fosse realmente revisto o plano de vacinação, não por conta só das pessoas com deficiência, mas por outras questões. Então, essa segunda edição, ela contemplou aí claramente as pessoas com deficiência grave, eu vou usar a expressão que está lá, tá? Então, pessoas com deficiência grave, pessoas que estejam institucionalizadas, e eles explicaram que as institucionalizadas são aquelas que estão em residências inclusivas, que existem no Brasil, mas que são aquelas, né, que estão aí em situação de abrigo mesmo. E incluíram as pessoas com síndrome de Down. Então, essas estão contempladas. As demais não estão no grupo prioritário. Agora, apresentado esse novo plano, a gente tem a oportunidade de se manifestar sobre essa segunda versão, né? Não o novo plano, mas a segunda versão do plano. Então, nós vamos novamente tentar convencer o ministro de que as pessoas com deficiência, como um todo, precisam estar no grupo prioritário, e não só aquelas que têm deficiência grave, não só aquelas institucionalizadas, não só os cuidadores daquelas que estão institucionalizadas. A gente precisa garantir como um todo que as pessoas com deficiência como um todo sejam aí realmente vacinadas. E, doutor, esse segundo plano, ele constou também, o doutor falou, ele constou as pessoas com deficiência grave e as pessoas institucionalizadas, pessoas com deficiência institucionalizadas. E também os cuidadores, vamos dizer assim, das pessoas institucionalizadas, é isso? E das pessoas com deficiência grave também os cuidadores entraram nesse plano? Não fica tão claro, mas entraram nesse plano. É porque em algumas questões esse plano, em algumas partes, para mim, o plano não é muito claro. E daí, então, vamos dizer assim, o que temos hoje, tá? Hoje temos no nosso país esse segundo plano e a partir claro, deve ter as datas lá, tudo com relação à prioridade. Não tem. Não tem data porque não tem vacina, não tem data, não tem vacina. E nessa segunda versão, eles nem falam em fase claramente como eles falavam na primeira. Então, pelo menos, tem quadro 1 e quadro 2 lá. E presumo eu que dentro daquele quadro, aquelas sejam as fases. No outro, ele falava fase 1, fase 2 e fase 3. Nessa segunda versão, eles têm grupo de prioridade, quadro 1 e quadro 2. Então, a presunção é que quadro 1 seja, né, um primeiro grupo prioritário, e no segundo quadro ali seja o segundo grupo prioritário. Tá, e daí vai ser acionado judicialmente, novamente, para que esse plano seja equacionado essas questões, até que o doutor falou com relação à gravidade, entre aspas, eles colocam da deficiência. Para que seja uma coisa integral, né? Pessoa com deficiência, ponto. Sem ter essa questão de grave ou não, como eles colocam, é isso? O nosso entendimento, né, tanto da federação, né, do Comitê Jurídico da Federação, quanto do partido que propôs a DPF, o entendimento deles é o mesmo que o nosso. Tem que ser também todas as pessoas com deficiência, e não só aquelas que têm uma
deficiência grave. Paulo? Wilson, de minha parte, estou tranquilo, Wilson, bem esclarecido, né? O doutor já trouxe todos os detalhes, né? Acho que, de minha parte, estou já enriquecido para continuar na luta da inclusão. Então, doutor Cauê, nós queremos agradecer a presença do doutor aqui, conversando sobre esse importante tema, né? Esse importante e atual tema com relação à prioridade de vacinação da pessoa com deficiência, na questão do Covid. E se o doutor quiser acrescentar mais alguma coisa, mais alguma informação, à disposição aqui. Eu queria, na verdade, agradecer a oportunidade, foi um bate-papo, passou rápido, né? A gente ficou aqui mais de 1 hora conversando e foi um papo bem bacana. Eu espero, né, que eu possa ter esclarecido as pessoas no nosso entendimento e espero também que elas se juntem conosco nessa luta, que outras, né, entidades possam, de repente participar lá na DPF como amigo da corte e também opinar. Será que eu caí agora? Eu acho que o doutor caiu ali, Paulinho, a transmissão dele. Ah, Tá sim, certo? sim. Tá certo. Pode falar, Paulo. Eu até fiquei com medo, porque por não estar vendo a imagem, né? Eu até fiquei com medo de ter sido eu que tivesse caído, mas infelizmente foi o doutor Cauê que acabou perdendo o contato conosco, Wilson. Mas a gente vai esperar o doutor voltar aqui para finalizar, né? Ele está entrando por outra transmissão aqui. Vamos colocar ele no ar aqui. Vamos derrubar essa daqui, vou colocar ele no ar aqui. Obrigado, desculpa, caiu aqui o... Faz parte, eu caí umas 3 vezes, 4. Perdão. Pode passar a palavra, doutor, pode falar. Não, então, na verdade, a esperança que fica, e até um apelo, é que outros venham se juntar a essa luta, para que a gente possa realmente, né, ter mais força e convencer os ministros a garantir aquilo que, para mim, está bem claro na nossa legislação. Então, eu espero que tenha, inclusive, ficado claro para todos. Eu respeito, eventualmente, se alguém não tiver concordado comigo, mas eu costumo brincar com os meus alunos, né, quando a gente vai interpretar alguma lei, alguma coisa assim, eu uso a fala do Arnaldo César Coelho, né, que a regra é clara. Ali a lei é muito clara, dizendo que em situações emergenciais é preciso garantir prioridade para a pessoa com deficiência. Em nenhum momento ela fala é preciso garantir às pessoas com deficiência que tenham uma gravidade maior, uma necessidade. Não, a pessoa com deficiência ela é vulnerável e merece uma atenção especial. Então, é justamente o que a gente está vivendo hoje. Então, na verdade, agradecer a oportunidade de esclarecer esses pontos e colocar à disposição, eventualmente, se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, eu tenho prazer em esclarecer. Olha, gente, tem um monte de comentário aqui, eu não vou fazer todos os comentários, não vou conseguir passar todos os comentários. Eu estou tentando puxar algumas perguntas aqui, tá? Mas tem comentários no sentido de estão agradecendo aqui parabéns pela organização dessa live, parabéns pelas colocações do doutor, estão colocando aqui também. Obrigado. Até tem um comentário aqui, ó. A lei 7.653, vou decorar. 7853. Repete a lei, então, aí, doutor, de que ano que é? De 89. 7853 de 89. Tem uma correção aqui, olha aí, ó. 7853 de 89. A Margarida Sebra, ela também participou comigo, né, nessa petição que nós fizemos ao STF. Margarida a gente brinca que nós somos amigos de infância, apesar de a gente ter se conhecido aí há poucos anos atrás. Ela realmente é uma pessoa sensacional. Margarida e a Cláudia, que estão aí assistindo, são parceiras nessa luta. Olha, tá tendo algumas discussões aqui, vamos dizer assim, de teor político, partidário. O nosso objetivo não é isso, tá, gente? Então eu não vou colocar aqui, tá certo? Vamos mais para algumas questões mais técnicas. Wilson, me permite só
um detalhe? O nosso objetivo aqui não é causar polêmica de pontos de vista governamentais, de lado partidário nenhum, né? Eu tenho o meu lado partidário, eu tenho, porque eu sou político, sou gestor público, o Wilson também, né? Todo mundo tem o seu ponto de vista, né? Mas aqui na live, o nosso objetivo é a inclusão, são os direitos da pessoa com deficiência, os direitos da pessoa com deficiência ir e vir, o direito da pessoa com deficiência poder estudar, trabalhar, ter direito à saúde, ter direito à vida, né? Viver em igualdade de condição com as demais pessoas, apesar de sua deficiência. É buscar meios para que a pessoa com deficiência possa ter os mesmos direitos com os cidadãos supostamente sem deficiência, né? Então, a gente não vai entrar em ponto de vista, em ideologia, em governo de direita, em governo de esquerda, em governo de centro, né? A nossa prioridade é a inclusão e não pontos de vista, filosofias partidárias. Eu vou passar um comentário aqui, acho que a doutora Margarida, né, que o doutor falou que trabalhou também, né, nessa questão, que ela faz um apontamento com relação à responsabilidade, tá, que é uma questão mais técnica. Tem que se pensar na possibilidade de responsabilidade civil por omissão do poder público, razão da não prestação dos serviços de saúde garantidos pela CDPD e a LBI. Exatamente. A omissão do poder público pode acarretar dano, né? E a gente está vendo aí pessoas morrendo, e esses danos é possível que a gente fale em responsabilidade, então é possível que o poder público seja obrigado a indenizar, sim, as pessoas que tiveram ou algum prejuízo, né, ligado à saúde, ou até mesmo o prejuízo maior, que é perder a própria vida aí de gente querida. Seus familiares podem pensar numa propositura de ação contra o Estado. Tá certo, doutor. Então, como o doutor já citou aqui, né, a importância de outras pessoas virem se unir por essa luta, que é uma luta da sociedade, não é uma luta só das pessoas com deficiência, não é da luta só de associações, não é da luta de familiares de pessoas com deficiência, deveria ser uma luta de sociedade pela questão da sensibilidade e pela questão de pensar no próximo com relação à vulnerabilidade, né? Então, acho que é importante esse fator. E queria colocar sempre à disposição, né, Paulinho, aqui a Central Brasileira de Inclusão, para a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, para qualquer explanação, qualquer questão, porque a gente entende, claro, que a associação luta também, a federação luta também para essas questões de garantias de direitos da pessoa com deficiência. É até interessante que a associação ela não pensou, que nem o doutor falou, né? Vocês estão discutindo uma questão, não somente, vocês não estão falando nem em pessoa com deficiência severa ou não, vocês estão falando de forma ampla e não estão discutindo só em relação à síndrome de Down, estão discutindo a questão em relação a pessoas com deficiência, né, doutor? Exatamente, a gente não está defendendo só os interesses da pessoa com síndrome de Down, a gente está defendendo os interesses de toda a sociedade, na verdade. Que a sociedade ela precisa saber o que ela quer. A gente quer um Estado que respeita, né, a diversidade, que sabe que que o seu povo, a sua população, ela é diversa e dentro dessa diversidade pessoas têm necessidades diferentes, ou se ela acha que ela está preocupada apenas com uma maioria, uma pseudo-maioria, porque nem dá para a gente falar nessa maioria, porque se a gente somar várias minorias juntos, aí, mas se ela não está preocupada com os vulneráveis, com uma pessoa com uma situação de vulnerabilidade, e ela não liga para isso. A nossa convenção não tem partido, a nossa Constituição não tem partido político. O que a gente defende aqui não é uma questão ideológica, é uma questão de direito. E o Brasil, quando foi fundado em 1988, ou refundado, né, o nosso Estado, ele se comprometeu a construir uma sociedade livre, justa e solidária,
nós temos essa missão, nós temos que ser uma sociedade livre de fato, né? Livre, justa e, claro, que solidária. Então, aqui cabe a nós lutar pelo direito de todo mundo, né? E a vida e a saúde de todo mundo. Tá certo, então, doutor. Então, a gente agradece a participação mais uma vez e muito obrigado a tarde e noite, né, Paulinho? De aprendizado Sim. essa questão tão importante, certo, Paulo? Perfeito. A gente só tem que agradecer, né, a disponibilidade, o carinho do Dr. Cauê nos dar nessa tarde e noite, nessa sexta-feira, né, tirar um tempo, né, de sua agenda muito corrida para estar junto conosco, nos esclarecendo, nos ajudando e nos dando mais embasamento, tá, doutor? Eu, como pessoa com deficiência, como assessor dos direitos da pessoa com deficiência, radialista, membro da FCD, a Fraternidade Cristã da Pessoa com Deficiência, a gente poder trabalhar e cada vez mais estar fortalecido naquilo que a gente acredita, né? Eu sempre falo que a gente tem que crer no que a gente acredita, né? Eu creio em uma sociedade justa, onde as pessoas com deficiência vão ser respeitadas como seres humanos e não pessoas por ser deficientes, né? Então, eu creio no que eu acredito. Então, eu vou continuar nessa luta em favor da pessoa com deficiência. Muito obrigado, doutor. Um ótimo final de semana e que amanhã, né, tudo possa ocorrer da melhor maneira possível, né? Embora o time do senhor vai ter uma Libertadores a mais do que o meu, mas como ele ganhou primeiro que o meu também, então que ele ganhe a quarta Libertadores primeiro que a gente, viu, doutor? É isso aí, Paulo. Obrigado, Wilson. E que amanhã, né, mudando um pouco de assunto, mas que amanhã dê tudo certo, que me desculpem os palmeirenses, mas a esperança é que o Santos amanhã seja tetracampeão da Libertadores. Mas só Obrigado Libertadores, né, Paulinho? Mundial não precisa não, né? Não, o Mundial deixa o São Paulo com 3 mesmo. É legal. Obrigado, doutor. Gente, obrigado a todos que assistiram aí a live, dedicarem um pouquinho da sexta-feira. Um beijo no coração aí de todos e de todas. E, né, me aturaram até agora, que agora após o sextou, né, que eles possam aproveitar a sexta-feira deles. Obrigado aí. Obrigado aos meus parceiros de luta, a Margarida aí, e a Cláudia, que eu sei que estão ouvindo, o Caio, não sei se de repente não mandou mensagem, o Caio de Souza também participou conosco aí, e o presidente Sestaro. Obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor. Indo aqui, então, falar um pouquinho da moda inclusiva, Paulinho. Fale um pouquinho da inclusão. Eu acho que você está com o texto, viu? É melhor você falar, viu? Eu não tenho nada do texto aqui. O Wilson, acho que teve problema novamente, né? Ele acabou saindo juntamente com o doutor, né? Vamos aguardar aqui o retorno dele, então, né? E a gente vai comentando aqui alguns assuntos rapidinho com você neste final de semana, né? Então, fique aí, né, gente? Para que vocês possam tirar as suas conclusões de tudo aquilo que foi debatido, né? A parte técnica e a parte prática da luta dos direitos de igualdade da pessoa com deficiência, né? Eu sempre falo que a gente não trabalha com privilégios, nós, pessoas com deficiência, nós não queremos ser privilegiados, nós queremos igualdade de condição com as demais pessoas, né? Visto que a dificuldade, a luta de vida é maior, né? Então, quando se falou na live, né, que a gente lutava por igual, que a luta estava caminhando, tal, eu acho que a luta ainda da igualdade, a luta de direitos, a luta do reconhecimento,
das pessoas viver com sua deficiência e ter igualdade de condições, ainda ela está só no começo, né? Só ainda no começo. Nós temos muito ainda que trabalhar. Que bom, Wilson. Eu ia perguntar, porque eu não estava vendo você, eu ia perguntar se você voltou, né? Tá que bom certo. que você voltou. Então, só para concluir, né, Wilson, a luta está no começo, a luta está ainda, por muito tem que ser feito, né, para que nós, eu falo nós, né, mas o Wilson não é pessoa com deficiência, viu? Ele é um amigo de luta, de trabalho, de mais de 20 anos, que abraçou a causa da inclusão. Graças a Deus não tem ninguém em sua família, não tem na vida própria dele, mas ele assumiu, né, a inclusão na sua vida. Então, a luta nossa é uma luta que ainda está sempre começando. Todos os dias eu falo. Hoje estou no meu primeiro dia de luta pela inclusão, né? E é isso que o papai, a mamãe, a pessoa com deficiência, isso que nós, os amantes da causa, vamos dizer assim, estamos no primeiro dia de luta. Tudo ainda está por fazer. Wilson, fala da moda inclusiva, que eu não tenho aqui os detalhes, Wilson. Vamos lá, então. Você que está nos acompanhando, a área moda inclusiva, lá você pode entrar no site, tá? Lá você encontra roupas e acessórios adaptados para pessoa com deficiência. Às vezes você tem uma amputação de perna, a roupa é adaptada para você, outras questões. Você entra lá no site www.areamodainclusiva.com.br e você vai verificar a diversidade que tem de roupas adaptadas para a pessoa com deficiência, tá certo? Você também pode, você entrando, se você for adquirir um acessório ou alguma roupa, você pode clicar lá no cupom e escrever CBI. Escrevendo CBI, você já tem 5% de desconto em qualquer produto, roupa ou acessório, tá certo, Paulo? Maravilha, Wilson Andrade. Algum detalhe que chama atenção ou podemos aproveitar o final de semana? Eu vou passar só um detalhe aqui, Paulinho, de um fato que aconteceu. Mandando um abraço aqui para a Tânia, Paulinho. A Tânia Otávio, estamos juntos, Paulo. Ela que é a coordenadora estadual da FCD, não é isso? Isso. Oi, Tânia. Beijo no seu coração, né? Ela que é coordenadora estadual, né, da FCD, a Fraternidade Cristã da Pessoa com Deficiência. Algo apaixonante, né? Que nós recomendamos para você, pessoa com deficiência, ou você, não pessoa com deficiência, conhecer esse movimento, né, ecumênico, esse movimento que ele não prega uma doutrina religiosa, mas prega a cristandade, né, aquilo que Jesus quer para a pessoa com deficiência, né, a inclusão, né, a vida com respeito, a vida com dignidade da pessoa com deficiência. Então, convite que eu faço, tá? Independente de sua religião, conhecer a FCD, a Central Brasileira, perdoe, a Fraternidade Cristã para a Pessoa com Deficiência. É um tal de Central Brasileira de Inclusão e FCD, que tem hora começa a misturar tudo aqui, viu, Wilson? Tá certo. Mais um comentário aqui, a Keila Piccoli. Brilhante colocação, Dr. Cauê, obrigado. A Vera Rinaldi, obrigado pela oportunidade, parabéns aos organizadores. Antônio Carlos Sestaro, que é o presidente, né, Paulinho, da federação, Isso. colocou Santos Futebol Clube, tá bom. Todo mundo é santista lá, Paulinho. É claro. Todos que moram em Santos são santistas, né? Tá certo. Eu vou passar uma última informação, Paulinho, que eu acho que é importante. É importante pela ação, né? Na última quarta-feira, dia 27, aconteceu o primeiro encontro regional virtual para pessoa com deficiência. O evento reuniu representantes de Tambaú e região. A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência realizou o encontro pela primeira vez em formato virtual e abordou a temática das pessoas com deficiência, com destaque para o diálogo entre o Estado e o município. É muito importante, né, Paulo, esse vínculo e essa aproximação, no caso da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com os municípios, certo?
Não, é o que é necessário, né, o Wilson? A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ela tem, graças a Deus, eu digo até assim, com a secretária Célia Leão, né? Aliás, quero dar um beijo no coração da secretária de Estado, a Célia Leão, por essa coragem que ela teve, né, de tornar a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência para cumprir o seu papel. É Secretaria de Estado, é olhar a capital, é olhar o litoral, é olhar a grande São Paulo, é olhar o interior, né, próximo ou mais distante da capital. Pois uma Secretaria de Estado que só olha para a capital, ela acaba sendo uma Secretaria de Status municipal, né? E a visão da secretária Célia Leão, desse trabalho, né, de levar a secretaria para o interior, de trazer as pessoas com deficiência para a vida, isso é de fundamental importância, viu, Wilson? Tá certo, Paulinho. Então, eu acho que é isso, Paulo. Agora já é 7, olha, eu ia falar 8 já, 7h27. Vamos encerrando por aqui, então. O tema foi importante, falamos muito aqui com relação à questão da prioridade da pessoa com deficiência em relação à vacinação do Covid-19. Queremos agradecer a participação de todos, teve uma boa participação. E semana que vem tem mais, né, Paulinho? Sexta da Inclusão, todas as sextas aqui pela Central Brasileira de Inclusão. Não é isso, Paulo? Maravilha. Toda sexta-feira tem, a partir das 18 horas, né? Eu vou estar encerrando aqui, porque já está começando uma aula aqui também, né? Junto nesse espaço comunitário dentro de minha casa, né? E a gente volta na próxima sexta-feira com vários temas, e um deles será a FCD, a Fraternidade Cristã para a Pessoa com Deficiência. Até sexta-feira, que Deus abençoe a todos. Wilson, até sexta-feira. Já põe na agenda aí, né, Tânia? Aí mudou tudo pro princesa de novo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente.